Pra que etiqueta ter boas maneiras? Estamos do lado de cada fronteira. Brilhante cantar, clamor nacional. Caras e bocas. Oferecimento Presunto Sadia. Se não for sadia, nem a pau, Juvenal. Denúncia. Falta de sabonete no banheiro masculino do 7º andar. Alunos flagram o aluno de jornalismo saindo do banheiro feminino em busca do sabão para as mãos. Acidente com patinho White Power. Alunos desgovernados tropeçam no pátio em direção à biblioteca. O veterinário afirma que o estado é grave. Boa noite. O programa de hoje vai falar sobre o marxismo. Doutrina filosófica, econômica, política e social formulada pelos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels. Engels nasceu em Barmen, filho de um rico industrial. Cresceu impressionado com a miséria em que vivem os trabalhadores e suas famílias. Com grande capacidade crítica e estilo claro, ao contrário de seu parceiro, escreveu sozinho algumas das obras mais importantes do marxismo, como A Origem da Família, de Propriedade Privada e de Estado. Já seu parceiro, economista, filósofo e socialista alemão Karl Marx, nasceu em Trier em 5 de maio de 1818. Já em 1830, Marx iniciou seus estudos no Liceu Wilhelmshaven. Ingressou mais tarde na Universidade de Bonn para estudar Direito, transferindo-se no ano seguinte para a Universidade de Berlim, onde ingressou no clube de doutores e perdeu o interesse todo pelo direito, voltando assim para a filosofia, tendo participado ativamente dos movimentos jovens hegelianos. Em 1841, obteve o título de doutor em filosofia, com a tese sobre as diferenças da filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro, impedindo de seguir uma carreira acadêmica. Tornou-se em 1842 redator-chefe do Gazeta Renana, um jornal da província da Colônia. Conheceu Friedrich Engels neste mesmo ano durante uma visita à redação do jornal. Vamos agora com a nossa repórter que irá conversar um pouco com o grande formador dos conceitos de materialismo dialético, histórico e da mais-valia, Karl Marx. Boa noite, Joel. Estamos aqui com Karl Marx e com exclusividade vamos entrevistá-lo, contando com a ajuda de um intérprete. Agora vamos fazer algumas perguntas feitas por internautas. O senhor, com destaque no socialismo alemão, poderia explicar um pouco sobre o marxismo e quais foram os fundamentos dessa teoria? O marxismo é um conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais, elaborada primariamente por mim e Engels. É baseado na concepção materialista e dialética da história, interpreta a vida social conforme a dinâmica da base produtiva das sociedades e das lutas de classes daí consequentes. O marxismo compreende o homem como um ser social histórico e que possui a capacidade de trabalhar e desenvolver a produtividade do trabalho, o que o diferencia os homens dos outros animais e possibilita o progresso de sua emancipação da escassez da natureza, o que proporciona o desenvolvimento das potencialidades humanas. O marxismo influenciou os mais diversos setores da atividade humana ao longo do século XX, desde a política e a prática sindical até a análise e interpretação de fatos sociais, morais, artísticos, históricos e econômicos. Foi utilizado desvirtuadamente como base para as doutrinas oficiais, utilizadas nos países socialistas, nas sociedades pós-revolucionárias. No entanto, ultrapassou as ideias de seus precursores, tornando-se uma corrente político-teórica, que abrange uma ampla gama de pensadores militantes, nem sempre coincidentes e assumindo posições teóricas e políticas às vezes antagônicas, tornando-se necessário observar as diversas definições de marxismo e suas diversas tendências, especialmente a social-democrática, o bolchevismo, o esquerdismo e o comunismo de conselhos. Quais as contribuições dadas por Engels? Engels completou e publicou o segundo e o terceiro volumes de O Capital, principal obra teórica do socialismo,
Em 1888, publicou as Teses sobre Flaubert, redigidas por mim em 1845, rejeitando o materialismo teórico e reivindicando uma filosofia que, em vez de só interpretar o mundo, também o modificaria. Você escreveu algumas obras, por exemplo, Crítica da Filosofia do Direito de Engels, Capital e os Manuscritos Econômicos Filosóficos, entre outros. Na sua opinião, que obra melhor sintetiza a teoria marxista? Acho que todas as minhas obras têm grandes influências e o marxismo se encontra bem sintetizado em todas. Não há como definir qual a melhor. Durante a minha vida, assim como a maioria das pessoas, pude contar com uma inúmera quantidade de pensamentos que me ajudaram a construir e passar os meus fundamentos para a sociedade. E assim como todo homem também, tive fases. Pode-se dizer, então, que durante essas fases posso ser utilizado de argumentos e pensamentos de maior persuasão, e que assim ficam entendidos como melhores sintetizados. E agora vamos às ruas com o seu correspondente de Recife. Marx, eu gostaria de saber o que foi o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é historicamente um dos tratados políticos de maior influência mundial. Escrito por mim e Engels, ele expressa os propósitos da Liga Comunista. O manifesto sugere uma revolução socialista através da tomada do poder pelos proletários. Nós partimos de uma análise histórica e distinguimos várias formas de opressão social, e assim a burguesia moderna foi considerada como uma nova classe opressora. Esse manifesto fez uma dura crítica ao modo de produção capitalista e na forma como a sociedade se estruturou. Buscamos organizar o proletariado como classe capaz de reverter sua precária situação e descrevemos os tipos de pensamento comunista, como também definimos os objetivos e os princípios do socialismo científico. Marx, diz aí pra tu, o que é o existencialismo? O que eu mais critico é a questão de como compreender o homem. Não é o ter consciência, nem tampouco ser um animal político, mas ser capaz de produzir suas condições de existência, tanto material quanto ideal, que o diferencia o homem. A essência do homem é não ter essência. A essência do homem é algo que ele próprio constrói, ou seja, a história. Nenhum ser humano nasce pronto, mas o homem é produto do meio em que vive, que é construído a partir de suas relações sociais, em que cada pessoa se encontra. Assim como o homem produz o seu próprio ambiente, por outro lado, esta produção da condição de existência não é livremente escolhida, mas sim previamente determinada. O homem pode fazer a sua história, mas não pode fazer nas condições por ele escolhidas. O homem é historicamente determinado pelas condições, logo é responsável por todos os seus atos, pois ele é livre para escolher. Logo, todas as minhas teorias estão fundamentadas naquilo que é o homem, ou seja, o que é a sua existência. Bom, como nós sabemos, Marx e Engels criaram uma nova concepção filosófica do mundo, o materialismo histórico e o dialético. Eu queria saber qual a diferença. De acordo com a tese do materialismo histórico, defende-se que a evolução histórica se dá pelos confrontos entre diferentes classes sociais, decorrente da exploração do homem pelo homem. Na minha teoria, o materialismo histórico pretende explicar a história das sociedades humanas em todas as épocas, através dos fatos materiais, essencialmente econômicos e técnicos. Já o dialético é considerado a arte do diálogo, o contrapor e contradizer das ideias, a fim de levar a novas descobertas. Sempre utilizei o método dialético para explicar as mudanças ocorridas na humanidade. Já o dialético é considerado a arte do diálogo, ou seja, o contrapor e contradizer das ideias, a fim de levar as novas descobertas. Sempre utilizei o método dialético para explicar as mudanças ocorridas na humanidade. Tento demonstrar que no capitalismo sempre haverá injustiça social e que o único jeito de uma pessoa ficar rica e ampliar sua fortuna será explorando os trabalhadores, ou seja, o capitalismo é selvagem, pois o operário produz mais para o seu patrão do que o seu próprio custo para a sociedade, onde o capitalismo se apresenta necessariamente como um regime econômico de exploração, sendo a mais-valia a lei fundamental do